Nós vamos falar agora sobre a iloterapia, que é um adjuvante no tratamento contra o câncer. E eu converso com a doutora Flávia Rocha Paz, que está conectada diretamente de Barcelona. Ela é oncologista clínica da Oncoclínicas de Belo Horizonte. A doutora Flávia, inclusive, levou um trabalho sobre este tema que foi apresentado no Congresso. Doutora, por favor, explica um pouquinho o que é a iloterapia. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. A iloterapia é um tratamento feito com luvas ligado a uma máquina que a paciente usa durante a infusão da quimioterapia. Ela é indicada para diminuir o risco de um efeito colateral que é comum em alguns quimioterápicos, que é a neuropatia periférica. Então, o que acontece? Qual é o mecanismo? Esse tratamento gelado, essa redução da temperatura nas mãos, e pode até ter alguma luva de pés, no caso a gente usa com as mãos, ela reduz a temperatura e provoca uma vasoconstrição. Com essa vasoconstrição, menos medicação vai circular ali na região das mãos e vai preservar esses nervos periféricos, porque a neuropatia periférica é uma inflamação dessa inervação terminal, que pode causar a neuropatia, que consiste em formigamento, às vezes choque, perda da sensibilidade, dependendo do grau de acometimento ali daqueles nervos periféricos. E qualquer paciente que está sendo submetido à quimioterapia pode fazer uso dessa ferramenta? Qualquer paciente pode fazer uso da iloterapia, só que ela é indicada não para qualquer medicamento. São alguns quimioterápicos que têm um risco maior de desenvolver a toxicidade chamada neuropatia periférica. Porque naqueles pacientes que vão usar medicamentos que não têm esse efeito colateral, aí não justifica. Tem alguma contraindicação ou algum outro tipo de repente, de paciente que não possa utilizar a iloterapia? A questão da iloterapia é a dificuldade mesmo, porque reduz bastante a temperatura, fica a menos 2 graus, ficam temperaturas negativas. Então, é difícil o paciente dar conta de manter aquela temperatura ali durante toda a infusão da quimioterapia. Então, o grande desafio é a tolerância do paciente com aquelas luvas geladas. Doutora, por quanto tempo o paciente precisa usar essa luva? É importante que ele use a luva durante toda a infusão da quimioterapia, para que naquele período exista essa vasoconstrição e menos medicação circule ali nos vasos periféricos, consequentemente acometendo os nervos periféricos. Então, por exemplo, se a quimioterapia dura 1h30, é até um pouco mais de 1h30, porque começa antes para ter essa vasoconstrição, aí começa a infusão. Quando termina a infusão, o paciente ainda fica um tempo com a luva para poder passar aquele tempo que o medicamento ainda está circulando na circulação periférica. Então, mais ou menos, um pouco antes de começar o tratamento e até um pouco depois que termina. Então, depende do tempo de infusão do quimioterápico, geralmente 1h30, depende do tempo de infusão. Tem medicamentos como as platinas, que correm até um pouco mais rápido, em 30 minutos. Aí depende do tratamento que o paciente está sendo submetido. Isso é muito interessante e cada vez mais a gente tem recursos que ajudam a minimizar os efeitos colaterais, os efeitos adversos da quimioterapia. Um outro exemplo seria a crioterapia, aquela touca gelada que evita a queda de cabelo. Exato. O mecanismo de ação é semelhante, causa uma vasoconstrição pela redução da temperatura no couro cabeludo, e aí ali circula menos quimioterápico, e com isso preserva-se mais o cabelo, porque o contato do quimioterápico com o couro cabeludo, com os folículos pilosos, é que provoca a alopécia. Muito bom, doutora. Obrigada pelas explicações. Bom evento e nós seguimos com a cobertura do ESMO pela Oncoclínicas.